Olá, bom dia a todos e a todas. Chegamos à nossa última sessão de comunicação aqui do primeiro Simpósio Internacional de Direção de Arte Audiovisual. É um prazer receber todos vocês. O simpósio tem apoio da FAPERJ, do Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual, UNIDA, do Fórum Brasileiro de Ensino e Pesquisa de Cinema e Audiovisual, Forcine, da Universidade Federal de Pernambuco e do Estúdio Azul que Não Há, no Rio de Janeiro. E ele é realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro através de uma ação conjunta do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena e pelo mestrado profissional em Mídias Criativas da ECO UFRJ. Essa é a mesa Direção de Arte e as Fabulações Visuais. A gente tem 3 apresentações. A primeira, que se chama O uso de cores em As Duas Faces da Felicidade, como forma de demonstração sinestésica e psicológica de suas personagens, pela Giulia Napoli. E é ela quem vai começar agora. Pode compartilhar já? Pode sim, Júlia. Beleza. Opa! Aqui. Posso ir? Tá todo mundo bem? Tá tudo certo? Beleza. Bom dia e muito obrigada ao Cidarte Unida pela oportunidade. Tá sendo um evento muito incrível, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Minha comunicação se chama Uso de Cor como forma de demonstração sinestésica e psicológica, em As Duas Faces da Felicidade, que é o meu objeto. Eu me chamo Giulia Napoli, eu sou estudante de cinema, me formo esse ano e pretendo me especializar em direção de arte. Então, bom, vamos começar, né? A minha pesquisa tem como base, como premissa, a teoria das cores do Goethe, ou a doutrina das cores do Goethe, que foi o primeiro estudioso a analisar as cores como algo semelhante aos sentimentos, né? Então, a criar essa noção da psicologia das cores e associar sentimentos a colorações, assim. E eu também uso a Eva Heller, que escreveu a Psicologia das Cores, que também toma ele como premissa, mas ela fez uma pesquisa mais analítica, então trazendo as referências sociais, históricas, sociológicas, e, enfim, dessa noção das cores como algo correlacionado ao sentimento, né? E aí, a partir desses 2 textos, eu tomo como 2 pilares, primeiro a noção de que existe mais sentimentos do que cores, né? Então, uma cor pode simbolizar vários sentimentos, tudo está sempre atrelado ao contexto, especialmente na minha análise que traz a noção cinematográfica. E a segunda, de que essa noção da psicologia das cores não é algo, tipo, a gente olha o azul e fala, nossa, é a cor da paz, assim. Na verdade, é uma criação simbólica da própria humanidade, assim, que foi ensinada através dos séculos. Então, hoje em dia é quase como se a gente tivesse consciente coletivo das cores, né? De tipo, ai, o vermelho é o amor, e porque desde pequenininho a gente pinta o coração de vermelho, assim. Então, são esses signos que foram criados através dos séculos e passados para nós, e é por isso que a gente compartilha essas noções da psicologia das cores. Não, é uma coisa muito mais histórica, sociológica, né? E aí, bom, eu trago a minha tese, que é a estética cinematográfica como forma de discurso junto à narrativa do filme, né? Então, o que eu quero defender é que é essa ideia de que a imagem pode ser um discurso tão forte quanto a própria palavra, especialmente posta no contexto do cinema. Então, a criação imagética pode não só dar mais força à narrativa, como criar um discurso próprio e simbólico capaz de intensificar a comunicação sendo passada, né? E aí, opa, subiu as minhas flechinhas, mas tudo bem. A forma de discurso que eu vou analisar é justamente o uso de cores em favorecimento
da psique e da sinestesia dos personagens. Então, como as cores conversam com essa psicologia, conversam com essa história e ajudam o próprio personagem a contar a sua história, né? E a estética que eu estou analisando é a das Duas Faces da Felicidade, que é o filme da Agnès Varda, que, para quem não conhece, é uma artista, fotógrafa, cineasta, mulher incrível, que, enfim, é belga, foi radicada na França por causa da guerra, foi uma das precursoras da Nouvelle Vague, e, enfim, trabalhou com todo tipo de mecanismo do audiovisual, então, documentário, ficção, curta, longa, vídeo instalação, ela fez de tudo. E As Duas Faces da Felicidade, na verdade, o seu segundo longa de ficção e o primeiro filme colorido dela, porque ela disse que a felicidade você não consegue representar em preto e branco. E, enfim, e As Duas Faces da Felicidade, agora eu vou contar uns spoilers do filme, mas é de 1965, então acho que tá valendo. Conta a história do François, né, que é esse homem aqui. Ele é o personagem principal, e ele é casado com a Thérèse, que é essa aqui, e eles vivem uma linda vida no subúrbio francês, eles têm filhos loiros lindos, ele é carpinteiro, ela cuida da casa, e aos finais de semana eles vão para a campanha francesa para fazer piqueniques em família. Então, sabe, é a sua velha família tradicional, né? Eles são muito felizes, uma vida pacata, sem drama nenhum, eles se amam muito. Até que o François conhece a Emily, que é essa aqui de baixo, se apaixona por ela e começa a ter um caso com ela. E chega uma hora que ele conta para a esposa, mas ele fala que ama muito as duas e que ele está com as duas. Crise. E, de primeira instância, a Thérèse, que é, enfim, tem toda essa questão, é muito submissa, um personagem muito, enfim, fiel ao marido, ela aceita, mas depois ela se mata, ela se afoga num lago, em prol da felicidade do marido, né? Então ela meio que se tira da narrativa para ele poder ser feliz com a outra. E aí, no final, ao invés dele ficar triste, de luto e tal, ele chama a Emily, né, a amante, para meio que tomar o posto da Thérèse. Meio não, tomar o posto da Thérèse. Então ela cuida das crianças, ela cuida da casa, ela vira a esposa dele e o filme acaba do mesmo jeito que começou, uma linda família feliz passeando no Pelo Bosque. E aí você escuta essa história e fala, meu, como esse filme não foi cancelado ainda, mas é justamente porque a Agnes Varda constrói o discurso de crítica ao patriarcado, de crítica à objetificação da mulher, de crítica à banalização do papel feminino na sociedade através da imagem. Então, a história é muito simples, é muito clássica, né? A gente tem o herói, ele passa por um problema, ele soluciona o problema, ele vive feliz para sempre. Mas é justamente através da imagem que ela vai construir esse discurso de crítica. E aí começa a minha análise. Eu escolhi as 3 cores principais do filme, que também são as cores da paleta das mulheres, né? E a gente já começa desde esse princípio. O François, mesmo sendo o personagem principal, mesmo os protagonistas sendo esse personagem masculino, ele não tem um acorde cromático, ele não tem uma paleta própria. Ele está sempre meio que paletando com as mulheres com que ele se relaciona, enquanto que elas têm paletas próprias, elas têm uma imagem própria, né? Então, se no discurso clássico do filme ele é o principal, ele que tem o protagonismo, na imagem são as mulheres que são as protagonistas. E aí, primeiro a gente tem o amarelo, que é a cor da Thérèse, a esposa, que é a cor que simboliza a felicidade, que simboliza a fidelidade, a parceria, a amizade, né? Essa cor super solar. Outra coisa importante do filme é que ele se passa dividido pelas estações, né? Então a gente começa no verão, a gente é introduzido a família e a Thérèse pelo verão, porque ela é essa personagem super veraneia, assim. Em seguida, a gente tem o azul, que é a cor da Emily, que é a amante, né, a outra. E o azul é dito pela Eva Heller como a cor dos pecados femininos, ou a cor dos bons pecados, né? Ela também tem a coloração do violeta, que é associada a essa ideia do misterioso, do sedutor, e enfim. Então, ela já tem essa noção mais da amante, sim.
E outra questão interessante é que, de acordo com a lei dos contrastes simultâneos das cores, do Michel Chevreul, o azul é a cor de contraste do amarelo, né? Então, ele intensifica o azul intensifica o amarelo, basicamente. E, enfim, coincidência eu acho que não. E também outra questão importante é que a Agnès Varda usou das paisagens que impressionaram os impressionistas, nas palavras dela, como as suas locações desse filme, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela usou muito desses espaços do impressionismo, porque, de acordo com ela, as pinturas impressionistas são o mais não dramático possível, são a simbologia dessa felicidade e da calma, e então ela queria trazer essa noção para o seu filme. Mas não só isso, ela usou da própria teoria impressionista, né? No impressionismo, as sombras não são feitas com preto ou cinza, mas sim com azul. Então a gente tem literalmente a Emily como a sombra da Thérèse, né? E aí, por fim, eu também trouxe o verde, que vem com a natureza, né? Com esses espaços que eu já falei do impressionismo, porque tudo acontece através da natureza. Então, as cenas dramáticas, que, por exemplo, a Thérèse se mata, é nesse lago, nessa campanha, eles têm almoço de família, né, nesse jardim super maravilhoso, as casas têm sempre vasos de plantas, então a natureza é meio como esse personagem onisciente, onipresente, em que todo drama acontece, né? E para além disso, o verde também tem a simbologia do natural como uma ideia de status quo, assim. A Thérèse sempre questionada da sua relação com o François, tal de verde, porque ela é meio que colocada nesse espaço social, sabe? Então, o verde, por ser uma cor muito comum ao olho humano, tem essa noção de neutro. Então, toda vez que ela é colocada no seu posto social, ela está de verde, porque ela é trazida de volta para esse papel que ela tem ao longo da narrativa, né? E aí, enfim, eu trouxe aqui uma das minhas análises para exemplificar para vocês entenderem como se dá justamente essa criação das cores como discurso, né? Em cima a gente tem a cena inicial do filme, ele abre com essa cena, que é essa família vindo até nós, que também é um pouco desse acorde clássico cinematográfico, né? Do começo vir, do final ir. E, enfim, na cena inicial a gente tem a família Chevalier, a Thérèse como a esposa e a mãe, e a coloração do amarelo puro, né? De acordo com o Goethe, o amarelo sem nenhuma mistura, ele no seu mais natural, é a cor mais pura da paleta cromática, porque ele é a simbologia da fidelidade, da felicidade, das coisas mais puras que existem. E também essa cor do veraneio, né? O acorde cromático do verão é o verde, o vermelho e o amarelo. Então, a gente é introduzido à família Chevalier justamente como essa família feliz e veraneia, e a própria Thérèse é essa personagem também, como eu já falei antes. E aí, em contrapartida, a gente tem essa cena final muito parecida com a do começo, essa é a cena que fecha o filme, que é, ao invés de uma família vindo, é uma família indo, com a única diferença de que a esposa foi literalmente trocada, né? Agora a gente tem a Emily como a esposa e como mãe, e o amarelo ao redor dele já não é mais um amarelo de outono, é um amarelo de verão, é um amarelo de outono. Então, é esse amarelo misturado com preto, ou seja, a pureza do amarelo foi corrompida. E aí, de acordo com o Goethe, citado pela Eva Heller, basta um movimento mínimo e imperceptível para transformar a bonita impressão de fogo e ouro, ou seja, o amarelo puro, numa sensação de lodo, e a cor da honra e da glória passa a ser a cor da indignidade. Então, por mais que no acorde clássico, né, no filme, eles estejam vivendo esse felizes para sempre, deu tudo certo para o François, na imagem o discurso é outro, né? Porque eles podem até estar sendo a família feliz no campo, mas o espaço deles, a cor deles está corrompida. A imagem que eles estão inseridos é essa cor do lodo, né? Da indignidade, porque é isso, a gente sabe como acaba a história. Uma mulher morreu, uma mulher foi substituída, uma pessoa saiu da narrativa para outra entrar, e isso não é uma coisa normal. Então,
É assim que se dá o discurso da Inês Varda, sem nenhuma palavra, sem nenhuma crítica verbal ao personagem ou ao que ele faz com a mulher. A gente consegue ter duas imagens muito simples e nem mesmo quem viu o filme consegue perceber a diferença e um pouco da corrupção que ocorre, né, entre as famílias e notar esse discurso que é muito bem colocado, sem dizer uma palavra só. E assim é o que eu concluo a minha tese, que eu defendo, de que a história se faz ainda mais completa quando há prioridade do seu uso visual, né? Então, não é só colocar um vaso de plantas bonito na cena, ele tem um significado, ele tem um objetivo e ele tem um discurso, sabe? E ainda mais quando você tem essa prioridade da psicologia das cores. Porque ao saber manipular o uso de cor, de acordo com a sua história, o emissor ganha um poder sobre aquilo que está sendo comunicado. Então, por mais que o receptor não veja assim, ai, nossa, um vaso de flores amarelas, escuras, corrompidas, significa a traição, nananana, inconscientemente a gente tem esse conhecimento e a gente tem essa noção. É uma coisa perceptível que você não precisa dizer uma palavra só, e a Agnes Varda põe isso muito bem. A construção imagética, a física, né, da direção de arte, mas também pode ser muito bem complementada com a foto, com a iluminação, consegue trazer essa noção e essa psicologia que torna o discurso compreensível sem ter que dizer uma palavra só. Então, esse é o poder das imagens e é o poder que a cor tem sobre a nossa percepção e sobre a nossa comunicação. E aí, enfim, aqui para ilustrar, eu trouxe: à esquerda tem imagens do filme e à direita, no topo, tem imagens impressionistas, né, que ela usou de inspiração. E é isso, essa é a minha biografia, tem muita coisa. E muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E desculpa se eu estourei o tempo, eu falo muito. Obrigada, Júlia. Sempre bom ver a Inês Varda, né? Agora a gente parte para a Alessandra Valim e a Júlia Farias com a comunicação Nosferatu, relações entre o imagético expressionista e suas influências artísticas. Bom dia, não sei se está dando para escutar direitinho. Tá ok? Tá sim. Ok. Ale, vê se você está conseguindo falar direitinho. Ai, peraí, é porque eu tô tentando compartilhar aqui. Tá saindo certinho. Tá, peraí. Não sei por que fechou do nada. Ah, não, tá aqui. Tá. Screen. Foi? Bom Foi? dia. Foi. Bom dia, gente. Eu me chamo Júlia Farias, eu sou estudante de cinema, estou no 7º período. E eu me chamo Alessandra Valim, eu também sou estudante de cinema e estou no 7º período. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nosferatu, né? Que é um clássico. Quem não viu, assista, porque vale muito a pena, mesmo que vocês não sejam fãs de filmes de horror, vale muito a pena assistir. A gente vai falar um pouco da direção de arte de Nosferatu, mas antes de chegar lá, eu queria falar um pouco sobre o expressionismo alemão, porque eu vou delinear um pouco o contexto histórico em que Nosferatu estava inserido. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela acabou enfrentando uma exaustão, humilhação, traumas, tudo causado por uma derrota, né, avassaladora, que a gente já conhece. Então, o país ele estava enfrentando uma grande crise econômica e a população estava muito preocupada com o que estava por vir. Então, era sempre um pensamento de derrota por conta de tudo que aconteceu. E esse movimento, então, ele acabou sendo a consequência de um país quebrado, um país sem esperanças, um país que tinha acabado de perder uma grande guerra. Então, pode-se dizer que a visão dessa população se tornou obscura, se tornou grotesca, isso tudo devido à realidade que eles estavam passando.
E citando algumas características desse movimento de forma rápida, a gente tem cenários e atuações extremamente estilizados, um visual altamente contrastado, edição simples, jogos de luz e sombra também eram muito comuns, e a gente tem a questão da monstruosidade muito implícita aí no expressionismo alemão. Então, eu também vou citar a Lotte Eisner no livro dela, A Tela Demoníaca, que ela fala: a miséria, a preocupação constante com o amanhã contribuíram para que os artistas alemães se atirassem irrefletidamente nesse movimento, que a partir de 1910 tendia a fazer tábula rasa dos princípios que eram até então a base da arte. Então, pode-se dizer que os artistas, eles, através desse movimento artístico, eles conseguiam expressar toda essa realidade, né? Tudo isso que eles estavam passando. É uma realidade complicada, perturbadora para todo mundo, para a população em geral. E a gente pode afirmar que o visual é necessário e também expressa diversas formas que os artistas expressionistas queriam e precisavam dizer. Então, como sempre, a arte servindo de como forma de se expressar, e com o expressionismo alemão não foi diferente. Se vocês verem qualquer filme da época do expressionismo alemão, vocês vão ver algumas figuras estranhas, vão ver a direção de arte mesmo, que a Ali vai falar melhor, com essa questão do não simétrico, né? Porque realmente é algo subjetivo. Eles estão representando a subjetividade, o interior das pessoas que passaram por essa guerra, que presenciaram esse horror, e os artistas fazem parte dessa galera. Então, é por isso que o expressionismo alemão ele foi tão forte nesse sentido e foi muito importante nessa época. Pode seguir ali. Eu vou falar da direção de arte, como a Júlia disse, das paisagens, mas antes eu achei interessante ressaltar uma coisa que a gente trouxe até no nosso texto, que a monstruosidade, existe uma certa monstruosidade nessa figura do Nosferatu, tem até aqui para ilustrar, que ela não se assemelha a uma pessoa humana comum, né? Mas sim a uma mistura, uma aparência de roedor, dois dentes de roedor, e assim, essa monstruosidade, ela se estende a outros elementos de cena, né? Dessa figura que não é nem feminina, nem masculina, nem totalmente animal, nem totalmente humana, ela vai se estendendo a outros elementos de cena até que todos os objetos circundantes tragam essa essência dessa monstruosidade do Nosferatu. E isso também se estende à direção de arte. Mas o que eu vou ressaltar aqui é a questão do invisível, do visível, né? Mas primeiro é interessante dizer que um dos objetos de estudo que a gente trouxe foi o livro Cinema and Painting, da Angela Wack, e nesse texto ela aponta para o expressionismo alemão como movimento de vanguarda, como algo ligado ao romantismo da Alemanha. E então, principalmente, né, nas pinturas, a gente tem fontes visuais e referências intertextuais que servem de base, são trazidas para o filme do Nosferatu, né? A gente tem como diretor, como produtor de arte, né, naquela época, o Alban Grau e desculpa que eu não sei pronunciar, e o Bette Meyer como a pessoa que é responsável pelos objetos de cena, pela decoração, enfim. Então, a maior referência que nós temos aqui é do Friedrich, que é um pintor alemão do romantismo, né, da Alemanha da época, e que é muito trazido nesse texto. Ela afirma, que eu vou ler um trecho, sobre as inspirações vindas das pinturas românticas, que, na esteira da pintura romântica, em que a paisagem se torna projeção mental, Murnau aprende a usar o cinema para tornar visível o invisível, enquanto objetos e decoração com estados de espírito intangíveis. E aí, isso eu vou abordar explicar um pouco melhor essa afirmação,
mas é importante a gente levar em conta que o filme traz, primeiro que ele traz bastante paisagens naturais, e entre essas paisagens naturais a gente também tem locações reais, e essas locações reais elas trazem um certo naturalismo, que potencializa essa subjetividade que a Ângela descreve como algo que liga o expressionismo da Alemanha com o romantismo. E como, por exemplo, como exemplo de adequação a isso, a essa subjetividade, a gente tem estados da alma, né? Medo, desejo, enfim. Então, essa potencialização que dá ênfase na subjetividade pode ser explicada também por um dos aspectos do expressionismo, que é externalizar os estados da mente. Então, as paisagens naturais no filme Nosferatu, elas vão se inserir nesses medos, nesses desejos que estão escondidos, que vão muito além daquilo que é mostrado no quadro, mas que é sugerido nessa narrativa, né, por aquilo que não é visto. De certa forma, esse espaço para o imaginário, né, na mente do espectador, ele é explorado no filme. E aí a gente tem, ela cita até como exemplo, o paralelo entre, não sei se está dando para ver, eu vou tentar diminuir aqui, eu acho que agora ficou melhor, né? O paralelo entre On the Sail and Boats, que é um quadro do Friedrich, e o navio em Nosferatu, que é no momento, na cena em que os marinheiros eles já estão mortos, né? Então, esse navio ele é conduzido por uma força sobrenatural do vampiro. Então, os objetos eles ganham vidas, os objetos dessa paisagem, né, dentro do navio, eles ganham uma certa vida, ganham um certo protagonismo, e eles vão conduzindo esse navio. Por outro lado, no On the Sailing Boat, você tem duas pessoas conduzindo esse navio e não essas forças sobrenaturais. Mas esse quadro ainda assim serviu de inspiração para trazer aquilo que é sugerido para além do que é visto no quadro. E essa interioridade também é expressa nas paisagens naturais, com os objetos de cena, né, que aí permitem que o espectador trabalhe esse imaginário para além do que é visto no quadro. O Eisner, que a Júlia chegou a citar, ele faz um exemplo, né, exemplifica essa relevância desses objetos no livro A Tela Demoníaca. E, por exemplo, a gente tem, nessa mesma cena do navio, o vai e vem do reflexo, né, dessa oscilação da luminosidade da lâmpada, que ela fica suspensa, né, nessa cabine deserta do veleiro, que não tem mais nenhum marujo, mas que já sugere esse momento, já sugere, né, em que os objetos atuam em cena, sugere essa força sobrenatural, né, que está conduzindo aquele navio. Então é isso, a gente quis trazer um pouco sobre o imaginário, principalmente, e as relações entre o expressionismo e o movimento do romantismo na Alemanha, e como isso influenciou nas paisagens naturais. É o foco da nossa pesquisa, e muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e é isso. Obrigada, muito obrigada por permitir que a gente consiga apresentar parte da nossa pesquisa para o pessoal. Muito obrigada, agradecemos de verdade. Obrigada, Alessandra, Júlia. Agora a gente chega à terceira e última apresentação dessa sessão. A gente vai contar agora com a apresentação da Bruna Veras, intitulada Percepção das Cores em Direção de Arte Cinematográfica, Processo Visual, Fisiológico e Interpretativo. Com você, Bruna. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou compartilhar a tela. Bom, vamos lá. Obrigada por abrirem esse espaço aqui para a gente, adorei, espero que continue por muitos anos mais. Então, meu nome é Bruna,
Eu sou formada em design gráfico e eu trabalho com a nossa direção de arte e também com a direção de arte para design gráfico, né? E eu acho muito legal como a gente pode relacionar essas duas áreas para entender, assim, a teoria de uma, a gente consegue aplicar na outra. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre cores. Tá? Então, vamos lá. A minha pesquisa é principalmente baseada no livro da Paula Szilagyi, Comunicação com Cores, e ela separou a nossa percepção das cores em 3 etapas, né? A primeira é a etapa sense, que ela chamou de sense, que é a parte mais física do processo, né? O comprimento de ondas, chegando no seu olho, refração, toda essa parte. A última, que é a etapa int, é a parte que a Júlia falou um pouco na pesquisa dela, né? Que é a parte mais semiótica, de interpretação cultural e pessoal, né? De estar recebendo. E a parte que a gente vai falar hoje é a org, que é essa etapa intermediária. Então, é nessa etapa que o cérebro vai interpretar esses estímulos que ele está recebendo como formas e cores, e assim a gente consegue, como é uma etapa em que a maioria dos humanos tem o mesmo funcionamento, a gente consegue ter princípios generalizáveis, né? Então, a gente consegue definir regras. E é nessa etapa que a gente tem as ilusões de ótica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho nesse sentido. Então, só para contextualizar, eu vou usar 3 padrões aqui. A matiz, né, que são as cores em si, então vermelho, verde, amarelo. A saturação das cores, que é o quanto de cinza a gente tem nelas. E a luminosidade, se a cor é clara ou escura, né? A quantidade de branco e preto. Então, eu vou falar do primeiro fenômeno, que é a percepção de espacialidade. E aqui a gente tem 2 imagens. Aqui na esquerda a gente tem o frame original do filme Faça a Coisa Certa, e aqui à direita a gente tem uma manipulação que eu fiz para trocar a cor do figurino de azul para amarelo. E aqui a gente é interessante observar qual a gente acha que é a mais confortável de olhar, né? Eu acho que a da direita é mais confortável de olhar. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso. A gente consegue definir uma hierarquia das cores com base em 2 conceitos, né? O primeiro é o comprimento de onda de cada cor, e isso faz com que as cores quentes pareçam estar mais próximas da gente e as cores frias mais distantes. E o segundo, que é a luminosidade de cada cor. Então, quanto mais luminosa a cor, mais perto ela parece da gente. E aqui nesses 2 exemplos a gente consegue observar como da esquerda parece muito mais tridimensional e a gente tem uma hierarquia muito mais definida que o da direita, que parece mais confuso, né? Então, o Egusa definiu isso, essa regra, né? E quando a gente tem um fundo escuro, as cores mais claras tendem a aparecer mais próximas da gente. E o item tem essa tabela aqui que a gente consegue enxergar um pouco essa hierarquia, né? Então, o amarelo é a mais luminosa e aí vai decaindo, e aí tem esse azul, violeta, como as menos luminosas, né? Aqui tem um exemplo do Grande Hotel Budapeste, então a esquerda é o original e a direita o manipulado. E aqui a gente consegue ver como os personagens parecem estar mais próximos, eles saltam do fundo quando eles estão na hierarquia correta. Mas o importante é a gente saber que isso não tem certo e errado, né? Então, não é que um jeito está certo, o outro está errado. A gente tem que sempre entender o objetivo daquela cena que a gente vai fazer ali, o que a gente quer passar, né? Então, nesse caso, se você quisesse causar um efeito de um desconforto, assim, uma situação desconfortável na cena, faz super sentido. E também que a gente tem que lembrar que a gente nunca está trabalhando com matizes puras, né? Então, não adianta a gente ver a hierarquia da matiz pura do vermelho, sendo que a gente está usando um vermelho muito mais escuro. Então, a gente sempre tem que se atentar a isso, né? Bom, então, percepção de mutação cromática, o outro fenômeno. Aqui a gente tem dois exemplos, né? O filme Trapaça, então, o original aqui com filme amarelo, e o modificado com esse azul e violeta, né? E aqui o que a gente pode observar é a pele da atriz nas 2 imagens, né? Aqui na esquerda, a pele dela tende a puxar para esse magenta, para esse azulado,
e aqui na direita ela já parece muito mais amarelada, né, do que no anterior. Isso é o fenômeno do contraste simultâneo, né? A gente tem três categorias dentro dele, né? O tonal, que é quando a cor que envolve, né, esse acromático, nesse caso, ela varia de luminosidade, então o acromático aqui parece mais claro e aqui mais escuro, né? O de matiz, que é essa variação de cor mesmo, então aqui o acromático ele tende a ir para o complementar da cor que envolve ele, então aqui foi mais para esse azulado, esse arroxeado, e aqui para o amarelado. E o misto é quando acontece esses fenômenos, só que não é um campo acromático, né? Então é uma outra cor que é sobreposta por esse estímulo. Então o resultado é uma terceira cor, que é a mistura da complementar com a cor que já estava lá, que é o que aconteceu na imagem anterior, né? Então aqui tem outro exemplo do filme La La Land. Então esse verde aqui é o original e aqui acontece esse fenômeno, só que é um caso específico que chama complementaridade, que é quando o estímulo da cor complementar, ele se sobrepõe à própria... Então, aqui seria um estímulo avermelhado, e ele está sobreposto com o próprio vermelho. Então, isso cria uma força muito... força desse vermelho gigante, né? Então, ele atrai toda a nossa atenção e fica difícil a gente prestar atenção no rosto da atriz, né? O vermelho acaba chamando muita atenção. E se a gente anula um pouco essa briga, a nossa atenção vai direto para o rosto dela, né? Então, a gente consegue prestar muito mais atenção nas expressões, na atuação dela. E, de novo, não tem certo e errado, né? Então, se a gente quer causar tirar um pouco a atenção, causar esse desconforto, a gente vai para o ver sem problema nenhum, né? E aqui tem um exemplo interessante de uma decisão que a gente pode tomar quando a gente está construindo cenários, que é se a gente vai criar, por exemplo, um cenário assim, vermelho e branco, a gente sabe que o branco em contraste com o vermelho tem essa tendência a puxar para o verde, né? Então, a gente pode, por exemplo, escolher um tom de branco um pouco mais rosado para tentar dar uma neutralizada, né? E criar essa sensação mais de branco mesmo. Então, mais um fenômeno após imagem negativa. E aqui a gente não está falando de um contraste entre duas cores no mesmo plano, mas o que acontece quando a gente usa um plano carregado de uma cor, seria se a gente tivesse, por exemplo, esses dois planos, um seguido do outro no filme. E aqui é aquele fenômeno que a gente já viu várias vezes, esses testes na internet. Olhe para a estrela por 40 segundos, depois olhe para a parede e você vai ver uma estrela verde. Né? Então, é o que acontece quando a gente olha muito tempo para um estímulo de uma cor, nosso olho se acostuma com aquele estímulo e ele anula um pouco aquele estímulo. Então, quando a gente olha para uma superfície neutra, a gente vê a cor complementar dele aparecendo ali na tela, né? E aí é o que aconteceria, por exemplo, se a gente tivesse esses dois planos um em seguida do outro, a gente ficaria acostumado com aquele violeta e o nosso olho produziria um estímulo amarelado quando saísse dele. Então, se viesse um plano vermelho logo em seguida, resultaria em um alaranjado, sabe? E aí, o último, eu vou falar sobre o equilíbrio da luminosidade. Então, aqui a gente tem um exemplo de um frame que está desequilibrado. Então, a gente tem muito mais o vermelho presente nesse frame do que o verde, né? E aí o item que fez a tabela das luminosidades, ele também definiu uma proporção correta para a gente ter um resultado harmônico entre as duas cores. Então aqui, por exemplo, o verde e vermelho, ele define como 1 para 1. Como as luminosidades estão próximas, para ficar uma imagem equilibrada, então a gente usaria metade verde e metade vermelho, né? Já para azul e laranja, como elas estão mais distantes, ele definiu de 2 para 1. Então a gente precisa colocar mais azul para o laranja não acabar dominando toda a situação ali, né? E o extremo, que é o roxo e amarelo, é de 3 para 1. Então, a gente precisa de mais roxo e um pouquinho de amarelo só para a gente conseguir equilibrar essa imagem. Então, aqui, voltando para aquele frame, eu calculei qual seria a proporção correta para essa imagem. Então, primeiro lembrando que a gente não está trabalhando com matiz puro, né? Então, com a ajuda de um software, a gente consegue descobrir exatamente qual é a luminosidade das duas cores principais. Então, eu fiz um desfoque aqui para descobrir qual é a cor predominante, né?
e eu cheguei a esses 2 valores, então calculando com as luminosidades certinhas, a gente chega numa proporção de 3:5. Então, cortando a imagem, ficaria mais ou menos isso. Então, essa seria a imagem mais harmônica. Mas, de novo, né, não é esse o objetivo da imagem sempre ser harmônica. Então, o frame original eu acho muito mais interessante do que esse, né? Mas é bom a gente saber esses conceitos para a gente saber exatamente o que a gente quer passar em cada situação, né? Esse tipo de ajuste poderia ser feito na pós-produção, por exemplo, mas é legal a gente saber essa hierarquia das cores para a gente, na hora de escolher as cores, saber exatamente o que a gente está fazendo, né? E é isso, gente. Essa é a bibliografia, se alguém se interessar por algum livro específico, eu tive que resumir bastante aqui, mas o livro da Paula Szilagyi, ele é super de fácil leitura e tem bastante informação, é bem legal. É isso. Obrigado a todas pelas apresentações. Acho que a gente falou sobre muitas questões aqui que renderia um debate infinito, né? Ainda bem. Bom, eu quero abrir, então, para as pessoas que estão aqui. Alguém surgiu alguma dúvida, alguma questão que queira comentar, perguntar? Estamos a postos. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta. Acho que uma questão central dessa mesa é, sem dúvida, ainda que a Júlia e a Alessandra não tenham tratado exatamente de cor, né? A questão das cores parece que é uma tônica que indiscutivelmente perpassa os exemplos e também os textos que vocês apresentaram, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, além dos exemplos que vocês trouxeram, que são muito instigantes, né? Seja lá em Esbardar, ou mesmo no caso do preto e branco, né? Do expressionismo alemão. A gente pode pensar também o preto e branco como ferramentas cromáticas também. E a própria Bruna, né, que traz esses exemplos muito atuais. Outra coisa interessante é que vocês trazem filmes de períodos muito diferentes, né? A gente tem cinema moderno, a gente tem aí expressionismo alemão, exemplos contemporâneos. Eu queria que vocês comentassem as questões que vocês trazem, pensando também em outros exemplos. Quais outros filmes, sejam eles mais recentes ou não, da mesma época, que vocês conseguem identificar esses elementos e esses debates que vocês propõem? Quem quer começar? A gente mantém a ordem de apresentação ou deixa mais livre? Eu posso começar, que eu Então vai já lá. tenho um pouco da língua. Não, na verdade, a minha pesquisa começou como um projeto, né, na faculdade, com análise do filme do Almodóvar, que eu acho que é um exemplo máximo, assim, de uso de cor no cinema, né? Eu analisei Tudo Sobre Minha Mãe, e o legal dele é que ele tem essa padronização ao longo de todos os filmes dele, né? A estética almodovariana, e o mais interessante é justamente analisar as coisas, pelo menos na minha perspectiva, como elas mudam, assim, os sentidos e a própria psicologia, né? Então, o azul consegue ser muito mais melancólico ou muito mais poderoso, variando do filme que a gente está tratando, assim. Mas eu acho que é muito interessante também porque dialoga muito com a da Bruna, né? Porque ele faz muito contraste entre as cores. Então, acho que muito do que ela trouxe, né, dessas regras, ele ou às vezes subverte, ou às vezes adere, né? Mais subverte do que adere, mas eu acho que ele é assim, para mim, um exemplo máximo, assim, de cor e do uso imagético, assim. Verdade, Almodóvar faz uso, né? O diretor de arte do Almodóvar, eles constroem atmosferas muito interessantes a partir de usos não convencionais das cores, né? Geralmente a gente não associa. Eu me lembro acho que eu Fale com Ela, que tem um hospital laranja, né? Imagina, propor um hospital laranja significa alcançar outros significados para as imagens. E vocês, meninas, Alessandra e Júlia, vocês conseguem pensar outros filmes que fazem uso? A gente pode falar de contraste, né? Então, indo para a questão do clássico, né, que é o que a gente trabalhou,
Um desses exemplos poderia ser o Dr. Caligari, né? Que vai fazer o uso exatamente esse uso de contrastes, e que ele vai passar toda a emoção junto com a cenografia, né? Atuando em conjunto com a cenografia. Então, a iluminação ali em conjunto com a cenografia, ela vai trazer essa experiência visual do macabro, do que está escondido, dos nossos medos escondidos, do horror, né? Que é muito forte nesse expressionismo alemão. E a Júlia também tem um outro exemplo, né, Júlia? Eu acho que, trazendo para o mais atual, a gente pode falar do Tim Burton, porque ele é muito influenciado pelo expressionismo alemão e pelo cinema noir, mas ele tem muitas características nos filmes dele, né, na filmografia dele, do expressionismo alemão. E mesmo sendo algo mais atual, ele também procura por essa falta de cor, muitas vezes no filme dele, né, nessa coisa da palidez, enfim, do cinza, ele trabalha muito com a paleta cinza, e ele consegue, mesmo no século XXI, ele consegue trazer essa coisa do expressionismo alemão para os filmes dele, né, para as obras dele. Inclusive Frank Winnie, que é preto e branco, então ele usa também esse contraste em Frank Winnie. O que eu achei muito interessante ele usar em Frank Winnie preto e branco, porque as pessoas desacostumaram um pouco do preto e branco. Então, acabou sendo um destaque muito grande na época, porque é um filme todo em preto e branco e é uma animação, entende? Então, é muito interessante o uso que ele faz, até em Batman mesmo, a gente tem o expressionismo alemão no Batman. O Batman do Tim Burton, a questão da cidade que é representada no Batman, ele consegue também utilizar de elementos do expressionismo alemão. Então, o Tim, ele consegue trazer todos esses elementos, dando, é claro, o olhar dele, né? O olhar que todo mundo conhece, que a gente já consegue identificar, é o Tim Burton, é ele que está dirigindo. E ele consegue trazer o expressionismo alemão de volta para os dias de hoje. Então, é muito interessante e eu acho que é um exemplo muito atual que eu consigo trazer. Inclusive, vai ter a série Wandinha na Netflix, que eu acredito que ele também vai trazer alguns elementos. A gente já, só pelo trailerzinho, a gente já pôde ver a mãozinha. É uma coisa bem creepy ali, ele gosta de misturar esses elementos, então eu acredito que seja um exemplo muito pertinente e atual sobre o expressionismo alemão. Bacana, Júlia, bem lembrado mesmo. E você, Bruna, a gente consegue também pensar em outros filmes que fazem uso dessas estratégias que você aponta? Por exemplo, eu notei aqui a percepção de mutação cromática. Dá para pensar isso em outros exemplos? Inclusive, depois que eu fiz essa pesquisa, eu comecei a assistir todos os filmes com essa lente. Eu sempre reparo quando acontece algum fenômeno, né? Então, recentemente eu estava assistindo As Virgens Suicidas, e tem um momento ali do filme que tem uma mudança narrativa e a correção de cor, ela passa de um verde para um magenta. Só que eu não consegui identificar se antes estava neutro e ficou magenta, então eu estava com a percepção de que antes estava verde, ou se agora ficou neutro e antes estava verde, então eu estava com um complementar, eu estava achando que agora ficou magenta, ou se realmente antes estava verde e agora estava magenta, sabe? Então, esses fenômenos a gente vai assistindo, a gente consegue ir prestando atenção e a gente vai identificando, né? Bacana. Bom, eu também queria apresentar o Yuri. O Yuri acabou de entrar, professor de vocês, meninas. A Laila ali. Yuri Garcia. Eu estava na Compós apresentando um trabalho nesse exato momento. Assim que acabou o GT, eu vim para cá e como consegui ver a apresentação delas. Seja bem-vindo, Yuri. Não sei se você quer comentar alguma questão do texto das meninas, apresentação, enfim. Eu não consegui ver as apresentações, né? Então não tenho o que comentar. O texto eu já conheço, mas eu queria ter visto a apresentação das outras pessoas. Eu peguei só um pedacinho ali final, de acho que uma delas estava falando sobre o filme Rio Perdido, se eu não me engano, né? Era o Rio Perdido, que é um filme bem interessante que poucas pessoas conhecem. Interessante você trazer esse filme aí. Mas eu não cheguei a ver do que se tratava a apresentação, peço desculpa. Alguém tem alguma questão? Nosso público? Surgiu alguma coisa? Vamos ver se tem aqui algo.
Senão a gente vai dando prosseguimento aqui. Bom, por enquanto não. Além das questões que vocês apontaram, eu acho que elas são, sem dúvida, elementos que compõem essa ideia de direção de arte, na prática da direção de arte. Acho que vocês poderiam comentar um pouco também como é que foi desenvolver a pesquisa de vocês. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Se foi no aporte de levantar uma bibliografia específica? O que surgiu durante a pesquisa que vocês podem trazer aqui para a gente? A Júlia começa? Vocês repararam que a Júlia veio toda colorida também, né? É sempre assim. Posso começar. Eu acho que é uma questão, né? Tipo, pesquisar direção de arte já é difícil, né? Em termos teóricos, ainda mais no Brasil. Então, você tem que ir cavucando, e aí você lê uma pesquisa, você lê a bibliografia para pesquisar na dela, você vai fazendo meio esse quebra-cabeça, assim. Eu dei muita sorte, porque eu achei um trabalho de uma brasileira, Laura Hércules, que analisou também o uso de cor em As Duas Faces da Felicidade. Quando eu achei isso, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu encontrei, tipo, mais alguém que conversa comigo, eu não tô louca, não tô inventando coisas. Então, foi muito bom, assim, ter a sustentação dela, e ela trouxe visões que eu também não tinha percebido, então o projeto dela me ajudou muito também. Mas, enfim, também caí muito para as clássicas, né? Tipo, de começar com o Goethe, assim, mas que, enfim, a dele é a base para todas as análises de teoria das cores com psicologia, então é aquela coisa, mas eu também usei muita coisa norte-americana, né, de fora, porque aqui no Brasil ainda é muito difícil, assim, o da Laura, quando eu achei, foi tipo um diamante para mim, que eu usei a pesquisa inteira, assim. A nossa pesquisa, a minha e da Lê, a gente sempre focou na questão vampírica mesmo, no mundo vampírico, no cinema de horror em si. Mas quando a gente viu a proposta sobre a direção de arte, foi um aspecto bem específico, então a gente teve que pesquisar bastante sobre isso, porque era mais voltado para uma outra parte sobre a Uma questão parte dos mais vampiros. filosófica até, né? Uma parte mais filosófica, então a gente tinha esse material e a gente precisava dessa complementação, né, para conseguir falar sobre a direção de arte em si. Então, a nossa dificuldade foi essa, acredito, de encontrar material que dialogasse com o que a gente já tinha e com o que a gente queria falar, né? Então, mas foi bem interessante porque a gente conseguiu prestar atenção em aspectos que antes a gente não estava prestando tanta atenção assim, entendeu? Dando um valor tão alto por conta dessa questão da gente seguir um padrão mais filosófico, algo do tipo. Mas foi bem interessante, foi bem bacana. Não sei se a Ali quer complementar. Não, basicamente isso, assim, foi uma experiência desafiadora, de certa forma, né, porque a gente entrou numa área que a gente não estava tão acostumada, mas no fim, a gente conseguiu encontrar alguns materiais, e foi bem interessante, assim, entender as paisagens naturais do Nosferatu de uma outra maneira, né, em outro contexto, que não fosse só também algo referente à figura vampírica do Nosferatu, porque a figura vampírica era um foco, né, do nosso objeto de pesquisa, e em que a gente trabalhava várias facetas de acordo com a mudança, né, de cada filme. Cada filme traz uma outra forma de ser vampiro, né? Então, Isso. a gente teve que sair um pouco desse lugar e encontrar outras referências na direção de arte. Mas, de certa forma, eu acho que a figura vampírica do Nosferatu também tem uma relação com a própria direção de arte, né? Porque nada acontece na direção de arte sem que a gente considere os personagens ou todos os elementos de cena, né? Que compõem aquela cena, que compõem aquela narrativa.
Então, de certa forma, deu para a gente fazer uma certa conexão a partir daquilo que a gente estudou de abordagem mais filosófica, né? Então é isso. E Nosferatu também, a gente sempre usou Nosferatu como uma base, né? Que é um clássico, então a gente sempre falou muito sobre, eu falo muito sobre Carmila, né? Sobre a figura feminina nesse mundo vampírico, que é pouco citado. Ali pesquisa muito também sobre Drácula, enfim. Aí a gente falou, não, vamos falar sobre Nosferatu, porque expressionismo alemão tem toda essa questão que eu citei aqui de características que são muito marcantes e que tem uma rica direção de arte, então a gente achou que seria interessante trazer o Nosferatu por conta disso. Bom, para mim, acho que a maior dificuldade foi definir o meu recorte, assim. Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com cinema, eu sempre tive vontade de organizar as minhas ideias, assim, de um jeito mais prático, sabe? E quando eu me propus a fazer essa pesquisa, eu fiquei pensando onde eu ia chegar, como eu conseguia organizar essas ideias de um jeito mais prático e não entrando muito no âmbito de semiótica, uma coisa mais filosófica. Eu queria uma coisa mais prática ali, um manual, algo que eu conseguisse seguir e lembrar dessas regras. E aí eu lembrei desse livro da Paula que eu li no começo da faculdade e eu fui ver minhas anotações e eu vi essas regras e eu falei, nossa, eu consigo desenvolver aqui um paralelo entre as cores e os filmes e fazer esse estudo, né? Então, aí eu segui por esse caminho. Bruna, uma questão que eu fiquei pensando, como é que você avalia, por exemplo, a gente está discutindo bastante aqui no Siddharth as questões relativas à pós-produção de imagem, né? O que você acha que é fundamental para o diretor de arte, se nós, diretores de arte, fôssemos mais convidados a participar das etapas de pós-produção dos filmes? O que você acha que seria fundamental que esse diretor de arte soubesse a respeito das cores? Você consegue aplicar esse conhecimento produzido, por exemplo, numa sala de pós-produção? Super. Assim, eu acho que, primeiramente, a gente deveria, com certeza, ser mais convidado para essa etapa, porque eu acho super importante, além de coisas mais práticas, assim, recentemente, uma que eu fiz, que era de época, e tinha um monte de tomada nas locações, eu não conseguia esconder isso. Eu queria muito que eles tirassem todas as tomadas ali, todos os interruptores, e eu tive que ficar, assim, penando para falar, gente, nesse momento, porque eu não tinha essa abertura, sabe? Então, além dessa parte mais prática, que eu acho que seria super rico a gente ser mais envolvido, eu acho que esse conhecimento das cores seria muito bom na parte de correção de cor, para a gente saber exatamente, né? A gente tem todo um pensamento ali que a gente está desenvolvendo de psicologia, de história, de narrativa, e eu acho que a correção de cor, ela também, ela muda todo o nosso trabalho, né? Uma correção de cor diferente ali, ela altera tudo que a gente, ela tem esse poder, né, de alterar tudo que a gente pensou antes, né? Então, eu acho que seria super rico a gente estar dentro desse processo, opinar. E, por exemplo, como eu dei aquele exemplo de cropar a imagem para ficar harmônico ali, né? Eu acho que isso também seria um super. Seria muito rico, né? Essa participação ali. Sem dúvida. Eu tenho uma outra questão que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, mas é para Direnápolis. Ô, Júlia, eu queria que você desse exemplos também para a gente pensar aqui juntos. A Inês Varda, sem dúvida, é uma grande diretora, né, e que a questão do visual, ela é um elemento que conduz não só a narrativa dos filmes, mas faz parte de uma identidade dela como artista. E, enfim, queria que você comentasse no filme que você analisa, quais são os momentos em que a gente fica em dúvida, inclusive, quem é o autor, né? É a Inês que está propondo esse vaso de flores, veio de um diretor de arte, o filme tem um crédito de direção de arte, de cenógrafo, como é que essa relação, como é que a gente pode, num set de filmagem também, conduzir o nosso trabalho em parceria, claro, com o diretor, como é que isso se dá, né, nessa relação? Sim, total. O filme tem um crédito de arte,
como diretor de arte, né, não cenógrafo, mas eu acredito que muito tem, talvez, do trabalho colaborativo, mas também muito da assinatura dela, né? Como você falou, eu acho que ela tem uma construção muito certa do que ela quer pôr em quadro, especialmente nesse filme, assim, tem toda a própria decupagem, assim, é muito bem analisada, deve ter tido 1 milhão de reuniões para discutir isso. Mas é interessante, né, pensar nesse sentido que você falou dos vasos e, tipo, quem que pôs isso lá, quem que fez esse plano. E acho que até na própria seleção das flores dos vasos, porque isso varia muito, assim. Eu acho que certamente foi um trabalho colaborativo, assim, porque o plano é literalmente só o vaso, assim, o pedazão do vaso. Mas eu acho que foi um acordo entre ela, entre o diretor de arte, eu acho que certamente tem muito dela ali, né? Especialmente quando ela fez a seleção da locação tão própria, assim, as flores que aparecem na casa também são flores que aparecem no ambiente externo, mas eu acredito que tem muito dela, assim, especialmente quando é um filme dos anos 60, né? Que a direção de arte era mato. Então, só de ter um próprio diretor de arte acreditado no filme dela, eu acho que já foi um avanço, assim, até porque normalmente esses filmes, especialmente os dela, que no começo eram muito underground, assim, eu acho que quando eu fui pesquisar, assim, olhar do diretor, tem muito pouco também, muita pouca informação. Tem só lá o MDB, assim, tem o nome do cara, não tem nem a foto, sabe? Mas é interessante pensar nisso na parte dela, né? Porque a gente fala muito da estética dela, mas ela é a diretora. Tem alguém que montou tudo isso? Acho que foi uma boa pergunta, fiquei encafifada. A gente esquece, né, dessas relações. Quando a gente pensa no Almodóvar, por exemplo, ou em diretores que, em geral, ou diretoras também, que, em geral, têm um tratamento visual, cujos filmes possuem uma cenografia que usualmente a gente chama de chamativa, né, ou uma direção de arte potente. A gente esquece um pouco que há um trabalho de parceria e que existe um profissional que trabalha nessa fronteira aí, né, tentando Sim. conduzir e propor soluções ou arranjos narrativos, né, nesses cenários, nos figurinos, etc. Achei muito bacana a apresentação de vocês, né, de vocês todos. Acho que a gente tem muita questão para propor e discutir aqui juntos. Será que alguém tem mais alguma questão? Surgiu alguma coisa? Ou não? Acho que a gente pode ir caminhando, então, para os finalmente, né, para encerrar. De repente, alguém, que vocês queiram falar mais alguma coisa, fazer umas considerações finais, apontar algo, comentar algo que não foi comentado, ou não? Pode dizer que é muito bacana ver essas pesquisas, jovens aparecendo nesse campo. Eu acho assim que vocês estão com um trabalho que é muito rico, essa percepção, né, da importância da direção de arte, diversos aspectos e cruzamentos, essas intervenções. Eu acho que essas pesquisas todas dão muito caldo. Acho que é interessante pensar algumas coisas, né, como o Benedito apontou, no caso do trabalho da Bruna, essa questão de como isso aponta também para a necessidade e das potências da pós-produção, da intervenção da pós-produção sobre a direção de arte. É claro que tudo isso envolve dinheiro, custo, tempo, mas são reflexões que são bacanas da gente pensar, né? Eu fiz isso, se eu fizesse esses ajustes, né? O que faria de diferença, e também pensar dessa importância, eu acho que é uma coisa que tem aparecido muito nesse simpósio, dessa importância da gente ser chamado para pós-produção, porque interfere diretamente no que a gente faz, e a alteração, a
cor é uma ferramenta expressiva muito importante do trabalho da gente, né? Então, assim, importância de ocupação também desses espaços. E só tenho que parabenizar todos vocês, né? Não é um caminho fácil, como vocês mesmos já notaram, né? As bibliografias não são diretas, e aí é assim que se forma um pesquisador também, cavucando aqui, cavucando ali. Quando você falou, eu olhei as bibliografias, eu faço isso até hoje. Tá? É assim, você lê um livro, lê a bibliografia, a partir dessa bibliografia desse livro você vai ler os outros livros, né? Isso é uma parte do nosso processo como pesquisador de vida inteira, né? É a gente ir buscando essas referências e fazendo também nosso repertório de referências, e fico muito contente de ver o trabalho de vocês aqui, estão todas muito de parabéns, assim. Eu também, eu quero endossar isso, Beth. Muito bacana a gente encerrar as sessões de comunicação com esse encontro de pesquisadores jovens, né, de pesquisadoras jovens, que estão aqui colocando a direção de arte no púlpito. Eu costumo dizer que o diretor de arte é um generalista de tudo, né? Tudo nos interessa, essa pesquisa é infinita. A gente, num projeto, tem que descobrir como é que as minhocas se reproduzem, no outro projeto a gente tem que pensar como é que vai construir um banheiro nos anos 60, no outro projeto tem que ver como é que a água vai escoar no ralo do banheiro, enfim, a gente se interessa por absolutamente tudo, e a nossa profissão é isso mesmo. Então, muito obrigado, a gente se encontra aí pela vida, e se encontra agora à tarde, inclusive, com a mesa 3 do nosso CIDART, que se chama Direção de Arte e Tecnologia. É uma mesa em parceria com a Brada, que é aquele coletivo de diretoras de arte do Brasil. A gente vai contar com a presença da Vera Hamburger, da Mônica Palazzo, da Cláudia Calab e da Cláudia Tersaroli, a mediação da Nívia Faso. É às 15 horas, e pelo canal do NIDA dá para a gente acompanhar, para quem não conseguiu se inscrever, a gente acompanha pelo YouTube, beleza? Então, até mais, obrigado. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, gente, obrigada.